pessoal, beleza? Olha só essa joia. Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. A gente fez um acerto na carburação, uma limpeza, podemos dizer uma certa restauração dessa Weber 450, tá? Para fazer um acertinho, porque o carro não estava dando marcha lenta, estava gotejando carburador, alguns vazamentos, um desconforto na dirigibilidade, o carro ficava dando solavancos, tá? E olha que bonito que tá esse carro, tem alguns ajustes estéticos ainda a serem feitos, né? Mas esse carro merecia essa atenção, esse carinho, tá? Então acompanha que eu vou mostrar o que a gente fez, algumas imagens da carburação desmontada, o acerto, quais foram as dimensões de giclê, qual a calibração que eu fiz, para ver se faz sentido na tua cabeça e pra gente raciocinar junto, tá beleza? Acompanha esse vídeo até o final que tu vai curtir. Aqui tá todo desmontado já o carburador, tá? O que manda no acerto são esses itens aqui, essa giclagem, tá? A configuração atual, agulha 220, a agulha já tá sem aquela travinha que originalmente tem. Eu vou diminuir essa agulha. Corretores de ar 120 e 195. As canetas B4, B6, injetor 50, giclês principais, primeiro e segundo estágio. Primeiro estágio 110, segundo estágio 95. Vamos mexer a princípio aqui nesse segundo estágio. Giclês de lenta, ambos os lados 52, aqui tá uma medida boa, dá pra gente manter. Basicamente é isso aqui, tá? Além desse acerto, obviamente, vamos fazer a descontaminação, a limpeza, porque olha o estado da cuba, bem suja. Olha as borboletas. O diafragma está pronto a rasgar. A gente vai trocar. Boia dá pra gente manter a mesma. A juntinha aqui, obviamente. Segundo estágio, nesse exemplar, não é a vácuo. É mecânico. Tá? E até que não está emperrado. Vamos melhorar isso aqui, mas ele está mexendo bem. Aqui que eu tinha visto, a nípel está faltante. Vamos corrigir isso aqui também. Afogador, o cliente quer que a gente bote para funcionar. Engatar a espia que está estragada lá. A parte do desafogador, esse carburador ele tem um desafogador. Quando tu puxa o afogador e tu toca arranque, pelo vácuo que gera, ele abre uma porcentagem da borboleta no momento da partida. Nesse caso, isso já está desativado, já foi perdido aí no decorrer dos anos. Tá? A parte de travamento do segundo estágio também já não existe mais. Quando tu puxa o afogador, entende-se que o motor vai estar na condição de frio, então não é desejável que o giro suba muito. Então, por isso que havia uma trava que impossibilitava o segundo estágio de abrir. Essa trava aqui já não existe mais, tá? Mas enfim, dentro do possível, o que eu puder fazer para restaurar essa carcaça, que é uma carcaça original, limpar, descontaminar, ajustar, planar dentro do bom senso, trocar os reparinhos e fazer um acerto, a gente vai fazer no capricho e vamos mostrando aí o decorrer do serviço. E aqui está essa joinha. Olha só que bonito. Achei bem bonita essas rodas. Parte do interior, olha só. Bancos Recaro. Ainda tem mais alguns ajustes para fazer, mas está bem apresentável esse carro. Algumas melhorias estéticas aqui no cofre também, tá? Basicamente o que eu fiz neste carro? A restauração dessa Weber 450. Tá, o que esse carro apresentava de problemas? Ele não segurava a marcha lenta, ele gotejava o primeiro estágio, ele não abria o segundo estágio, o pedal do acelerador ele estava sem curso, praticamente no fundo, tu pisava ele já encostava no fundo do assoalho. Eu ajustei a espia para espichar o pedal, agora nós temos curso, porém quando começou a abrir o segundo estágio ele estava subdimensionado. O giclê principal do segundo estágio estava com 95, é muito subdimensionado. Fizemos o ajuste da giclagem, a parte do afogador do cliente quis que eu botasse para funcionar, ajustei a espia, tá? Nós tínhamos um nípel aqui que estava faltando, fizemos o ajuste também. E, obviamente, a limpeza.
Esse tipo de manutenção ou restauração é sempre interessante a gente usar do bom senso, tá? Porque às vezes não é só limpar o carburador, ou quando tu pega, por exemplo, uma Weber 450 dessas, é bem comum elas estarem com a base empenada. Só que tu tem que analisar, porque isso aí o pessoal vai planando, olha só. Aqui no parafuso de ajuste da mistura, as planas passadas, né, no passado já começaram a atingir o alojamento do parafuso, tá? E quanto mais você vai planando, com o tempo ele volta a empenar, porque os parafusos têm uma distância grande entre um e outro. Isso aí é uma coisa comum desses carburadores. Nesse caso, se eu deixasse 100% plano a base, eu iria condenar a carcaça. Por quê? Porque nós já temos uma micro trinca. Não sei se vocês conseguem enxergar ali no pé do carburador, tá? Se eu planasse, com o tempo ele iria novamente empenar. Eu julguei melhor ser mais conservador, digamos assim, tá? Ajustei ali, tirei um pouquinho, deixei um pouquinho mais reto, mas não ficou 100% plano. Mas a gente não condenou essa carcaça, isso é o mais importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que tá o funcionamento dele. Olha só, a gente mostra a chave pro carro, o carro já pega. Ainda preciso fazer o ajuste fino, mas olha só, o carro que antes não segurava a marcha lenta, um carro que antes gotejava, não abria o segundo estágio. Olha esse funcionamento. Olha só. Mostra a chave para ele, ele pega. Eu vou mostrar para vocês basicamente o que eu fiz de ajuste, tá? Porque o que manda é a giclagem do carburador, é o acerto que tu vai fazer. Ali nós tínhamos alguns, em exemplo, a caneta do primeiro estágio estava com uma B6, tá? Nós tínhamos uma agulha 220, que é uma agulha muito grande, e alguns outros giclês que eu fiz uma alteração para que ficasse uma calibração como ficou aqui, tá? Esse tipo de acerto, partida instantânea, o carro trabalhando bem, e olha só agora como que ele está. É bonito, né? Agora então vamos validar o nosso serviço, olha só. Carro quente, tá? Mostra a chave para ele, ele já pega. O motor de arranque tá fazendo um barulhinho. Não deem bola para os ruídos internos, tá? Olha só, o carro ficou com uma progressão excelente, andando na casquinha do pé. Antes ele ficava soqueando, ó, tô em primeira, segunda, bem suave, terceira, olha só. Se eu quiser desempenho, reduzo. Quando entra o segundo estágio, não tem nenhuma hesitação, nenhuma cabeçada. Que isso aí, principalmente quando é mecânico o segundo estágio, fazer o ajuste para essa transição requer um pouquinho de atenção, tá? O segredo aqui para isso, nesse caso, foi um giclê de lenta 60 no segundo estágio. Vamos pegar uma rodovia agora para nós dar uma pisadinha nele, mas dá para ver que o carro está entregando bem. Aproveitar e falar para vocês quais foram as alterações que eu fiz na giclagem, nas dimensões de acerto. A agulha, que antes era uma agulha 220, eu reduzi para uma agulha 200. E também troquei a agulha porque ela estava sem aquela chavetinha que fica presa na boia. Interessante manter isso, tá? Primeiro estágio, mantive o giclê principal 110. Giclê de marcha lenta, aumentei de 52 para 57. Corretor de ar,
mantive 195 e a caneta eu alterei de uma B6 para uma B4, tá? No segundo estágio eu aumentei o giclê principal, antes estava muito pequenininho, era um 95, eu aumentei para 125. Até poderia deixar um 120, mas ficou legalzinho 125. Giclê de lenta, aumentei de 52 para 60. Corretor de ar mantive 120, tá? Caneta B4 também. E o carro ficou bem progressivo. E como hoje o nosso combustível ele tem 30% de álcool, e logo mais, se eu não me engano, em junho, julho, vai passar para 32% a 35%. Esse setup de giclês que eu deixei para esse carburador, eu acredito que o carro não vai sentir muita diferença, tá? Ele ficou levemente um pouquinho mais rico. Isso trouxe mais suavidade nas transições e o carro trabalha mais suave, entrega bem, potência, desempenho. E eu acredito que os carros carburados, conforme for de fato aumentando essa porcentagem de etanol, o pessoal vai ter que fazer esse tipo de ajuste, deixar ele levemente mais gordo, digamos assim, para compensar, porque a gente sabe que o etanol, a gente precisa de mais partes de etanol para uma mesma quantia de oxigênio, né, com relação à gasolina, para que se tenha uma mistura, uma queima boa. Então basicamente é isso aí. Nesse caso aqui, o código do motor que está grifado lá, que está marcado no bloco, é um código UP, ou seja, originalmente esse Passat ele era um motor AP.6 a álcool, tá? Mas hoje ele é um motor AP 1.6, porém já foram trocados os pistões, não é mais aquele pistão cabeça reta, e hoje ele roda na gasolina. Então isso justifica, por exemplo, uma agulha B6, uma caneta B6, aliás, uma agulha 220, que normalmente são algumas dimensões para acertos no etanol. Assim que tem que ser um acertinho de carburador. Agora que ele tá quente, ó, desliguei o carro, só mostra a chave pro carro, ele pega. Isso é um sinal que não tem aquele gotejamento, não tem uma boia com um nível muito alto. Isso que justifica uma partida mais instantânea. Dá vontade de comprar pra mim esse Passat. Então, você que tem o teu carro clássico, o teu carro de coleção e deseja manter o teu carro reguladinho, acertado, talvez o nosso tipo de serviço seja interessante para ti, um serviço com calma, com zelo, né? A gente gosta de manter esse tipo de veículo conservado, ajustado, assim como eles eram nos seus anos de glória. Entra em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer de preservar a tua joia.